que inegavelmente possuem aplicabilidade imediata, ou seja, aplicabilidade para o futuro, porque o próprio constituinte originário não deu a elas toda a minudência, toda a especificação que elas precisam para ser aplicáveis aos casos concretos. É o caso, por exemplo, da regra contida no artigo 5º 32. O artigo 5º, inciso 32 do texto constitucional, diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Ora, o Estado só terá como fazer a defesa do consumidor se vier a lei, que inclusive já existe, é a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Mas perceba-se que pela própria redação, esta é uma norma que só irá produzir todos os seus efeitos quando vier a lei regulamentadora. Dessa forma, existem algumas normas constitucionais que inegavelmente são de aplicabilidade imediata, são normas de eficácia limitada. Como então compatibilizar o fato de que algumas normas definidoras de direitos fundamentais são de aplicabilidade imediata para o futuro, com a regra do artigo 5º, parágrafo 1º, que diz o contrário, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata? Não é uma tarefa fácil. A doutrina e a jurisprudência entendem então que a regra do artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, seria apenas uma regra de princípio. Quer dizer, em princípio, via de regra, os direitos fundamentais teriam aplicabilidade imediata. Mas é claro que em situações em que os fatos demonstrem que naquele caso o constituinte originário não tratou a questão com toda a especificidade que ela demandaria, nessa situação nós seremos forçados a reconhecer que aquela norma é uma norma de eficácia limitada que não tem aplicabilidade imediata. Como diz o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a regra do artigo 5º, parágrafo 1º, cede lugar à natureza jurídica, à natureza das coisas. Dessa forma, nós devemos presumir que, em regra, os direitos fundamentais são normas de eficácia plena ou contida. Os direitos fundamentais só serão considerados normas de eficácia limitada nas situações realmente em que não seja possível emprestar-lhes aplicabilidade imediata. É, inclusive, a regra da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Quer dizer, os direitos fundamentais devem ser aplicados da forma mais ampla possível. Nós devemos dar aos direitos fundamentais a interpretação mais ampla que lhes caiba. É um princípio que, inclusive, os doutrinadores da hermenêutica constitucional apontam. O princípio da máxima efetividade. Segundo o princípio da máxima efetividade, nós devemos interpretar as normas constitucionais no sentido que maior eficácia lhe conceda. Um exemplo prático pode tornar um pouco mais simples essa questão. O artigo 5º, inciso 11, ele prevê justamente a regra da inviolabilidade do domicílio. Ele prevê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, a não ser em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, com mandado judicial. A pergunta aqui é, o que significa a palavra casa? Casa, para os efeitos constitucionais, é apenas o imóvel principalmente residencial? Ou casa é qualquer compartimento habitado em que alguém exerça a sua privacidade com exclusão dos demais? Pelo princípio da máxima efetividade, nós devemos preferir a segunda interpretação, nós devemos preferir a interpretação mais ampla, ou seja, casa é o conceito mais amplo possível. Casa é qualquer lugar onde alguém exerce a sua privacidade. Por isso que, por exemplo, escritório profissional, a parte que não é aberta ao público, é considerado casa para fins de proteção. Quarto de hotel habitado é considerado casa para fins de proteção constitucional, por força justamente do princípio da máxima efetividade.
Outra decorrência desse princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais é a vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais. O poder executivo está vinculado a não desrespeitar os direitos fundamentais e a efetivar-lhes as prestações. O poder judiciário está jungido, está vinculado a dar aos direitos fundamentais a eficácia mais ampla que possa. E o poder legislativo também está vinculado aos direitos fundamentais, na medida em que o legislador tem que realizar todas as leis, editar todas as leis que forem possíveis para efetivar ao máximo os direitos fundamentais. E o legislador, ao editar leis, tem que respeitar os direitos fundamentais. Aliás, é por conta dessa vinculação do legislador ao conteúdo dos direitos fundamentais que existe o remédio jurídico do mandado de injunção. O mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso 71, é um remédio jurídico para garantir que as normas definidoras de direitos fundamentais não fiquem ao bel prazer do legislador. Dito de outra forma, se existe a obrigação constitucional de o legislador fazer uma lei para dar eficácia a um determinado direito fundamental, se o poder legislativo se omitir dessa obrigação, qualquer prejudicado poderá impetrar um mandado de injunção. Aliás, o Supremo Tribunal Federal vem dando novas leituras ao mandado de injunção, decidindo que, se o Poder Legislativo se omitir do seu dever de legislar, se o Poder Legislativo deixar de fazer uma lei e que essa ausência da norma regulamentadora prejudique o particular, o Supremo Tribunal Federal, quando instado a se manifestar, quando provocado por meio de mandado de injunção, pode dar uma regulamentação provisória à matéria, pode dar uma solução provisória para o caso concreto, enquanto não vier a lei regulamentadora. É claro que surgem críticas do Poder Legislativo, dizendo que nesse ponto o Supremo estará legislando. Mas as críticas não são muito procedentes. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, quando julga um mandado de injunção, só está dando uma regulamentação provisória ao caso concreto porque o legislador se omitiu do seu dever de legislar. Vamos agora para a nossa revisão, vamos rever o que nós vimos na nossa aula de hoje, na nossa aula sobre as características dos direitos fundamentais. A primeira característica dos direitos fundamentais é a historicidade, o fato de que eles são uma construção histórica e gradativa. A segunda característica é a relatividade, ou seja, nenhum direito fundamental é absoluto, nenhum direito fundamental pode ser usado de escudo para a prática de atos ilícitos. E no conflito entre dois direitos fundamentais, qualquer um pode ganhar ou perder. É preciso fazer a compatibilização, a harmonização entre os princípios em conflito. A terceira característica é a indisponibilidade, ou seja, o fato de que os direitos fundamentais são indisponíveis. A quarta característica é a inalienabilidade, o fato de que direitos fundamentais, em regra, não podem ser vendidos, não podem ser alienados pelo titular. A quinta característica que nós citamos foi justamente a indivisibilidade dos direitos fundamentais. O fato de que os direitos fundamentais são um conjunto e que têm que ser respeitados como tal, têm que ser respeitados no seu todo, no seu conjunto. Outra característica que nós citamos para os direitos fundamentais foi a característica da eficácia horizontal. Nós vimos que os direitos fundamentais se aplicam não só nas relações entre o Estado e o cidadão, eficácia vertical, mas também nas relações entre os particulares, eficácia horizontal. E no Brasil, nós adotamos a tese, pelo menos o Supremo Tribunal Federal adota a tese, da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. E a última característica que nós citamos para os direitos fundamentais foi justamente a característica da aplicabilidade imediata. O artigo 5º, parágrafo 1º, determina que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, nós devemos presumir que os direitos fundamentais irão se aplicar em normas de eficácia plena ou contida.
Essa foi a nossa segunda aula do nosso curso de Teoria dos Direitos Fundamentais. Eu convido você para assistir a nossa próxima aula, a terceira aula, na qual nós falaremos sobre as gerações dos direitos fundamentais. Seja bem-vindo sempre ao programa Saber Direito. Você pode assistir novamente ao programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Pode inclusive fazer o download do programa e pode assisti-lo novamente também no canal do STF no YouTube, www.youtube.com/STF. Mande-nos também suas dúvidas, críticas e sugestões pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. E até a nossa próxima aula sobre Teoria dos Direitos Fundamentais, quando então nós falaremos sobre as gerações dos direitos fundamentais.